Você sabe o que é necromancia digital? Olá, eu sou o Vini e falo sobre IA nas minhas redes sociais e tô aqui hoje para falar sobre esse tema complicado, difícil de ser tratado, que eu preciso aqui pisar em ovos para falar sobre ele, que é a necromancia digital. Bem, o que é isso, né, em primeiro lugar? Necromancia digital é quando a gente recria a imagem, a voz de uma pessoa com recursos de inteligência artificial, com recursos digitais. Especialmente pessoas já falecidas, né? Então isso é a necromancia digital. E por que isso é um tema complicado? Recentemente um fisiculturista faleceu, um jovem de 22 anos, Gabriel Ganley. E muita gente ficou sabendo sobre esse assunto, viu sobre o tema. Isso foi um assunto muito comentado na última semana dentro do universo do fisiculturismo, do universo fit. E levantou esse debate que é a necromancia digital, pois fizeram vídeos do Gabriel com asas de anjo, ou entrando no que seria o paraíso, no que seria o céu, recriando mesmo imagens dele, recriando a voz dele com o uso de inteligência artificial. E aqui, gente, isso esbarra diretamente nos direitos humanos. Os direitos humanos, eles não cessam quando a pessoa falece. Os direitos humanos se mantêm. Com a diferença agora de que a pessoa que não está mais entre nós não tem mais o direito de se defender, não tem mais o direito de se proteger, né? E o que aconteceu foi isso, né? Recriaram imagens dele e tal. E aí levanta o debate sobre os direitos humanos, do que se pode ou não fazer, né? Do direito à morte, do direito ao esquecimento, do direito de imagem, do uso de imagem, etc. E eu quero deixar claro para vocês que do ponto de vista de inteligência artificial, gente, esqueçam aquela ideia de ética, tá? Das empresas, das big techs, colocarem filtros para não recriar a imagem de pessoas, de rostos humanos, etc. Isso houve no passado, né? Eu me lembro uma época em que existia uma coisa de você não conseguir recriar imagens com rostos fiéis e tal, porque infringia algumas regras do modelo de linguagem, tipo o ChatGPT, por exemplo. Ele tinha essa restrição ética, né? Direito de imagem e etc. Hoje já não tem mais, entende? Então não esperem isso das big techs, né? Os modelos estão soltos por aí, gente. Esses códigos, eles não voltam mais para dentro de casa. Uma vez que você libera uma IA open source, que é de código aberto, ela tá por aí. Ela tá em centenas de computadores. O Claude, o GPT, o Gemini, eles têm ainda um certo resquício ético, né, uma moral, uma arquitetura que ainda visa essa questão de proteção de dados, essa questão de proteção de imagem, a parte de segurança, não falar sobre tópicos sensíveis, etc. Beleza, mas não existem inteligências artificiais só nas big techs, é isso que você precisa entender, né? Existem IAs que rodam localmente no seu computador, existem códigos abertos de inteligência artificial, modelos rodando autonomamente, sem nenhuma figura responsável por trás. Do ponto de vista de tecnologia, sempre vai ser possível fazer isso daqui para frente, não tem como mais dar um passo atrás, entende? Não tem como mais voltar ao tempo em que não se podia reproduzir imagens de pessoas, em que não dava para fazer um vídeo realista, em que não dava para recriar a voz de uma pessoa fiel, de forma fiel que realmente confunda as outras pessoas. Então, assim, esqueçam essa ideia, tipo, não vai voltar atrás mais. A tecnologia, ela veio e agora não tem regressão, entende? Então, tudo que for antiético com o uso de inteligência artificial, tudo que for infringir leis, infringir crime de outras formas, e enfim, e também a utilização disso para o mal, né, para golpes, para sei lá, construir armas e etc. Assim, tá aí, entendeu? É possível. E muitas das IAs, elas não têm esses filtros das big techs.
né, esses filtros de não poder falar sobre determinados assuntos. Entende? Então eu queria ser muito franco aqui com vocês que para combater esse tipo de coisa, tipo a necromancia digital, crimes utilizando inteligência artificial, como golpes e, enfim, fraudes e etc., infelizmente, gente, assim, isso não tem como segurar mais. O que dá para fazer agora é remediar, né? Quando acontecer, tem que responsabilizar o criador, tem que responsabilizar a origem de onde foi feito, rastrear a localização de onde foi feito isso e procurar pelos autores, sendo dos quais autores as inteligências artificiais também se tornam cúmplices. Isso que você precisa entender, né? A inteligência artificial, embora ela não pense, ela não tenha vontades, ela se torna cúmplice de um crime, mesmo não participando. Ela se torna cúmplice porque ela dá o meio, ela dá o caminho, então ela também se torna cúmplice, de forma que essas grandes companhias, os criadores de inteligências artificiais, são corresponsáveis por isso também. Então, assim, é importante a gente começar a lidar com essa parte de direito dentro da inteligência artificial o quanto antes. Regulamentar isso, abolir isso, não é mais possível. O que tem que ser feito agora é remediar a situação, né? Controlar a situação, né? Procurar pelos responsáveis, procurar por autores, procurar pelos criadores e os corresponsáveis por essas inteligências artificiais facilitarem crimes, facilitarem o mal, né? A utilização dela para o mal. Então é isso, esse era o assunto que eu queria tratar com você hoje. Queria que você deixasse sua opinião sobre esse assunto, que é muito importante. É um debate super amplo, que vai para vários caminhos diferentes. Então comenta aí embaixo o que você pensa sobre e vamos trocando essa ideia, beleza? Me siga também para ajudar aqui o perfil a crescer cada vez mais e chegar para cada vez mais pessoas.